Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui falar com vocês é Felipe Fagundes e hoje a gente tem um convidado que, assim, cara dispensa comentários como profissional de educação física, mas também podemos dizer que um atleta amador. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Obrigado, gurias. Obrigado, Nestor. Obrigado, Juliano. Obrigado, Felipe. Desculpa, eu esqueci o teu nome. É Fabrício. Tem que trocar teu nome na tela. Eu não troquei aqui. Prometo que eu não vou te chamar de Proelite. Exatamente. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Marco Rodrigo Tomazelli, graduado em Educação Física pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em Treinamento de Alto Rendimento pela Universidade Federal de Curitiba e também Fisiologia e Treinamento de Endurance pela Universidade Federal de Uberlândia. Sou coordenador técnico e sócio proprietário da Companhia dos Cavalos. Foi criada em agosto de 2011, uma assessoria que engloba todos os níveis de atletas, todas as idades. A gente atende desde adolescentes até jovens senhores de 70 anos. E desde o iniciante que está recém começando a dar os primeiros trotezinhos, fazendo a troca da caminhada para a corrida, até atletas de alto rendimento. Já tive a oportunidade de treinar 2 vencedores, 2 campeões da Maratona de Porto Alegre, Matheus Trindade em 2015 e o Alisson em 2019. Também tive a oportunidade de treinar 7, na realidade não foram 7, foram 4 ganhadores da Maratona de Punta del Este. Eu falo 7 porque foram 7 títulos em sequência, só que o Julião ganhou 3 vezes e o Matheus ganhou 2, então foram 4 atletas. Matheus em 2013 e 14, Serginho em 2015, o Júlio em 2016 e 17, o Alisson em 2018 e o Júlio novamente em 2019, sendo tricampeão com 42 anos de idade. Destacando que o Júlio fez o melhor tempo sendo treinado por mim também, quando ele foi vice-campeão em 2015, chegando atrás do Matheus. A gente fez dobradinha aqui em Porto Alegre. Com 38 anos, ele fez 2 horas 21 minutos e 20 segundos, sendo o melhor tempo dele, baixando 8 minutos do melhor tempo dele, que era 2:29. O Matheus fez o seu melhor tempo na Maratona de Porto Alegre, depois bateu em Frankfurt, quando ele fez o índice olímpico para a Maratona do Rio, fazendo 2:18 e 51. O Alisson venceu com 2:18 e 25, se eu não me engano. Então temos uma lista de excelentes atletas aí com excelentes tempos, e tenho certeza que o meu objetivo, que é me tornar o único treinador brasileiro a ter homens e mulheres campeões da Maratona de Porto Alegre, num futuro aí de médio a longo prazo, vai se realizar com a Gabriela também. Isso eu tenho certeza absoluta. Bem próximo. Que bacana. Assim, como eu falei, acho que já deu para... podemos falar que, quando eu disse assim, cara, temos um grande treinador aqui hoje para nós, como um grande profissional de educação física. Então, acho que já deu para você ter uma ideia só aí pelo gabarito do Rodrigo. E, cara, nosso bate-papo já estava por um tempo, né, de acontecer, né, Rodrigo, aqui dentro do Universo Corredor, que é o nosso podcast aqui. E a ideia, cara, é conhecer um pouco o Rodrigo como profissional, mas também como atleta amador, para as pessoas conhecerem aquelas pessoas que estão começando, que acompanham aqui o nosso podcast, ou aquelas pessoas que já correm há um tempo, quem sabe se inspirarem, né, de dar esses primeiros passos, assim como tu deu lá atrás, os primeiros passos, e hoje tu já vem conquistando aí. Então a gente tem a nossa mesa aqui hoje com o Nestor, Juliano, Fabrício também composta aí, para a gente bater um papo aí com o Rodrigo e tirar algumas dúvidas, mas tentar o máximo possível deixar o nosso convidado falar. Cara, a primeira pergunta que eu já puxaria aqui, Rodrigo, para ti é, cara, quando que tu começou com corrida de rua, cara? Assim, quando que ela entrou na tua vida, assim, a corrida? Na realidade, eu sempre corri, né? Desde criança, porque eu jogava futebol, mas nunca treinei corrida. Eu corria junto com os guris, assim, 2 vezes por semana, para me preparar para jogar durante toda a minha infância e adolescência. Depois eu me afastei, quando eu vim para Porto Alegre, em 2001. Já estou aqui há quase 21 anos e parei de correr.
Na realidade, eu comecei a realmente treinar corrida em 2008, já com 26 para 27 anos. Aí que eu entrei numa assessoria esportiva e comecei a treinar. Eu me formei muito tarde. Na realidade, eu entrei na faculdade nesse ano. Eu me formei em 2012 e comecei a assessoria, na realidade, um ano antes de me formar. Eu tinha outros sócios que assinavam pela assessoria, mas eu já prescrevia treino na época, porque eu já tinha toda essa base técnica de praticar e de estudar muito, e eles não, eles eram da área do treinamento de força, então era tudo comigo. Depois de 6 meses um saiu, deu um ano o outro saiu. Na verdade eu comecei a treinar na Evan Fester aqui, do meu amigão Felipe Moré. Não treinava com ele, treinava com o sócio dele, o Daniel Bagatini, que hoje ele não está mais no Brasil, mora em Portugal e já não está na área da educação física, trabalha com administração, que é a segunda formação dele. Tive grandes aprendizados, foi uma base muito sólida. O Daniel, infelizmente, não está, porque era um dos melhores treinadores que eu já conheci, um cara que me ensinou muito. Devo muito a ele, uma pessoa fantástica. E a partir daí fui gostando, comecei a participar de competições. Minha primeira prova foi a Volta à Ilha. Participei de um octeto com a Evan Festa, que ela levava a galera. Exato. Aí depois eu fiz uma prova na Eco Run, em agosto de 2008, eu fiz um 10 quilômetros. E a minha terceira prova já foi a Ultra de Rio Grande de 50 quilômetros em fevereiro de 2009. Ou seja, eu saí de um octeto da Volta à Ilha correndo 2 trechos curtos ali de 8 quilômetros, 7 quilômetros. Fui para uma prova de 10 no plano aqui na Beira-Rio e já meti a 50 de Rio Grande. Eu lembro que tinha um amigo meu, o William, na pista, treinava com o Tarso, da Enhouse. Aí o William, voltou inscrito, vou fazer Rio Grande, vamos, Rodrigão, vamos. E na época, tudo aí agora, hoje eu estou pesando 80 quilos, tá? Na época eu pesava 98 quilos, mas era 98 quilos de massa magra. Eu era bombadão, muito forte. Meu apelido na pista do 7 era caminhão sem freio. Eu vinha lá nos 200 metros, todo mundo via minha passada, sai da frente que lá vem o Rodrigão. Então eu era muito fortão. Meu braço era o dobro do que é hoje. Então daí eu comecei a me sentir melhor, cada vez perdendo massa muscular. Eu tô me sentindo melhor, fui evoluindo. Essa prova de 2009 tem uma peculiaridade. 3 dias antes da prova eu acabei indo na churrascaria, comi uns coraçãozinhos que estavam mal passados, encontrei uma infecção intestinal. 2 dias antes da prova eu não comi, só tomava soro, Gatorade, água de coco, ou seja, eu fui muito fraco para a prova. O médico da Marinha, que era responsável lá pelos médicos da prova, não queria que eu corresse. Eu insisti, falei para ele que queria correr. E daí errado eles não estavam, né? Não, nem um pouco. Eu fui, só que eu não consegui tomar gel, porque eu tava com diarreia e vômito, então era por cima e por baixo. Então eu não podia tomar nada além de água. Eu fui ficando fraco, até o quilômetro 30, meu pace programado era 5:1, que era um pace relativamente confortável para mim na época. E até o quilômetro 30, não sei se vocês já foram lá na Ultra de Rio Grande, 50 quilômetros. Cara, eu nunca corri, mas já vi lá. Do quilômetro 28 ao quilômetro 43 é um retão, até chegar na Praia do Cassino, daí pega a praia os últimos 7 quilômetros. E é um retão infernal a prova, assim, no final de fevereiro, aquele calorzinho subindo, evaporando no asfalto, terrível, temperatura de 35 graus. Imagina eu sem comer nada, sem tomar gel, sem nada. Eu lembro exatamente quando eu passei por uma ponte, que é no quilômetro 30, entre o 30 e o 31, uma guria falou, esse grandão não vai longe. Cara, 1 quilômetro depois eu quebrei. Eu pensei... eu ia falar um palavrão aqui, eu não vou falar. Vai. Me rogou praga. Merda que eu tô fazendo. Daí em diante, entre o 31 e o quilômetro 44, eu caminhava 500 metros e corria 500 metros. Caminhava 500 metros. Aí a Lu Santana, uma amigona minha, ultramaratonista, me alcançou no quilômetro 44. Falou, Rodrigão, tava com um biker, apoiando ela. Falou, não vou te deixar aqui, vão comigo. Aí me deu um up. Sim, eu fui. Daí eu comecei a correr, terminei a prova em 5 horas e 1 minuto. Nunca sofri tanto. Que era para ser 5:1, foi 6:1. Mas foi horrível. Muito fraco, desidratei. No final foi um belo fartlek, né? Eu não terminei de contar, né? No quilômetro 40 tem um posto dos fuzileiros navais e eu parei para tomar soro.
Tomei soro durante a prova. E a médica queria me tirar da prova. Aí olha só o que eu fiz. Eu falei para ela que eu não poderia sair da prova, que eu tinha feito uma promessa. Que eu tinha uma promessa que a minha mulher tinha tido câncer e se curado e que eu tinha que completar aquela prova. Olha só, tentar pedir perdão a Deus depois. E eu não sei se ela ficou com pena de mim, viu que era mentira. Mas ela disse, tá, se tu se sentir mal de novo, senta e pede ambulância aqui. E eu, que nada, fui embora. Só se eu morresse na prova. Ela não me conhecia mesmo, né? Não sabia disso. E cara, daí no final tomei soro de novo, tomei soro 2 vezes, uma no quilômetro 40, outra no final, para poder me recuperar. E ainda peguei categoria, porque nessa prova, cara, essa prova foi um dos maiores índices de desistência da prova. Foi muita gente que desistiu, que estava muito quente. Na época eles premiavam até o 10º de cada categoria. Eu era da categoria 25, 29, fiquei em 7º lugar. Eu já levei um troféuzinho para casa. Tenho boas recordações. É uma categoria que ela tem pouca... Não tem tanta gente assim nas ultras, né? São pessoas jovens ainda, né? Uma categoria nova. Então, cara, eu acho que se eu não me engano, teve exatamente 10 concluintes. Eles premiaram todo mundo dessa categoria que chegou ao fim. Depois eu repeti essa prova mais 3 anos, concluí ela em 2009, 10, 11 e 12. Sendo que daí eu fui campeão da categoria em 2010. Em 2011 eu fui segundo da categoria 30-34. Em 2012 também, onde eu fiz o meu melhor tempo com 3 horas e 48 minutos, se eu não me engano. É uma senhora e vocês falam que eu que faço prova louca e eu que vou me metendo nos matos e no meio dos barros, viu? Tá aí, viu? Sempre tem um para acompanhar a gente nas engadas. Por incrível que pareça, a minha estreia em maratona então foi depois da outra de Rio Grande. Foi em Porto Alegre em 2009. Eu fiz a maratona de Porto Alegre. Eu fiz a maratona de Porto Alegre em 3 horas e 24 minutos. Também saí muito forte. Passei a 4h30, me sentindo grandão. Era grandão só de corpo mesmo. Terminei me arrastando os últimos quilômetros a 6 por 1. Terminei em 3 horas e 24. Depois, o outro ano, em 2010, fiz pela segunda vez Porto Alegre, daí baixei 21 minutos, 30 segundos por quilômetro, terminei em 3 horas e 3. E em 2011, daí eu não fiz Porto Alegre, fiz Buenos Aires, onde eu fiz a minha primeira sub-3, terminando em 2:59:31, dando o sprint final, olhando o cronômetro para baixar das 3 horas. Aí, né, em 2011, eu já estava com, acho que uns 86, 87 quilos, já tinha perdido mais de 10 quilos do que eu fiz nessa de Rio Grande de 2009. Mas entre essas provas, teve várias outras de montanha de 50 quilômetros. O desafio do BC eu fiz 5 vezes, o de 52 quilômetros, aquele que sobe lá 27, desce 25. Fiz outras provas em Montandu, várias provas de dupla, aquela do Lagoa da Conceição de 73 quilômetros, uma prova bem dura. 4 vezes campeão de dupla. Então... eu estava fazendo cálculo ano passado, entre maratonas e ultramaratonas, eu tenho perto de 80, tá? Sendo que eu tenho mais ultramaratonas do que maratonas. Eu devo ter umas 55 ultras, acima de 50 quilômetros, e umas 25 maratonas. E de onde que vem essa paixão pela longa distância? Sendo que tu era o cara da academia, né? Tu era o cara da academia, então... Exato, na verdade todo mundo dizia que eu deveria ser velocista, né? Pelo meu tamanho, a lógica, né? Um cara pesado, tem mais potência muscular, tem força, transforma em velocidade, mas eu nunca gostei de velocidade, eu sempre gostei de provas de longa distância, sempre me senti melhor assim, gosto de sofrer em provas difíceis. Uma maratona, quanto mais difícil, mais tiver subida, eu me destaco. Quanto mais calor for, eu me destaco. Eu gosto quando a prova realmente exige algo a mais. Eu suporto bem o sofrimento. Quanto maior a distância, menor a diferença para os atletas mais rápidos. Por exemplo, o melhor tempo de 10 quilômetros tenho do ano passado, 36:32. Mas uma prova de longa distância, por exemplo, um cara que tem 34 ou 35 minutos, eu consigo me aproximar e chegar bem próximo dele, e dependendo do atleta, consigo até chegar na frente, por eu correr sempre mais próximo do meu limite, do meu 100%. Então, eu tenho muita tolerância à dor, então isso facilita as longas distâncias.
componente psicológico em longa distância é primordial. E tu acha que o teu treinamento na academia, antes, que também tem muito isso de resistir à dor, como tu chegou com muita massa muscular, são muitas repetições, são muita intensidade, isso te ajudou na hora que for correr as ultramaratonas, ou tu sempre foi uma pessoa assim que, por ter escolhido, inclusive, fazer esses treinos mais pesados, ganhar um volume maior de massa muscular e das ultras, isso é natural teu, ou tu acha que uma coisa influenciou a outra? Isso é uma característica minha, eu sempre fui de dar o meu melhor em tudo, de ir além do meu limite, de buscar empurrar o limite um pouquinho mais para cima. Isso que me levou também a ficar tão forte muscularmente falando, de ganho de massa também, porque eu sempre queria ir um pouco a mais, querer evoluir. Isso, obviamente, eu tenho muita facilidade também para ganhar massa magra, tanto é que eu vou nadar ali, um treino de natação, que eu vou nadar, eu já fico inchado, faz quase 3 anos que eu não faço nenhum tipo de musculação, nenhum tipo de treinamento de força. E se eu faço, eu volto, eu ganho massa muscular, por exemplo. Pratiquei musculação por muito tempo, né? Desde os meus 15 para os 16 anos até meus 36 para 37. Então, foram mais de 2 décadas. Então, eu tenho uma base muito sólida. Eu costumo dizer, eu não se baseiem por mim, meus alunos. Vocês façam um treino de força. Eu não faço porque eu tenho toda essa base, então isso me facilita. Me prejudicou no início, porque eu era muito pesado, é óbvio, sim, mas isso hoje me facilita. Às vezes eu faço alguns exercícios básicos de fortalecimento da musculatura intrínseca dos pés, glúteo médio, umas coisas quase com peso no meu corpo, usando toalhinhas, nada de exercício propriamente que exige uma carga extra, porque eu já tenho toda essa base. Por exemplo, eu fiz a maratona de Boston, onde eu concluí agora em outubro as Majors, que é uma prova que exige que tu faça um treinamento de força, principalmente no período de base, bem intenso. Senão tu corre o risco de quebrar feio na prova. Que eu não fiz. E me dei super bem na prova, justamente por toda essa base que eu tenho do treinamento de força de 2 décadas. E, Rodrigo, vamos bater já nessa tecla aí, vamos já entrar para elas. A primeira pergunta, acho que a gente já pode bater das majors. Cara, qual foi a primeira? E quando começou assim, tipo, se quando fez a primeira prova lá nas majors, você pensou, cara, eu vou ser 6 majors, vou completar 6. Na verdade, quando eu fiz a primeira, nem existia a 6 majors. Ah, é? A 6 majors foi criada em 2013, com a inclusão de Tóquio entre as majors. Tóquio foi a 6ª major e a partir daí eles criaram. A minha primeira foi Berlim em 2012, então nem pensava. Eu queria fazer uma maratona fora, colocando junto uma viagem legal para tirar umas férias. E todo mundo falava da maratona de Berlim, que era maratona de recordes mundiais, a maioria foi batido lá, principalmente do masculino. E daí eu escolhi Berlim para fazer um tour, escolhi alguns países na Europa para visitar e chegar por Berlim 13 dias antes da prova, fazer Berlim e depois rodar um pouco ainda. E foi assim, escolhi, me preparei, apesar de ser bem mais pesado na época que agora, provavelmente uns 6 quilos. Fui bem, terminei a prova em 2:56:51, bati meu recorde pessoal, que tinha sido em Buenos Aires um ano antes. Mas eu saí muito forte, né? Eu poderia ter ido um pouquinho melhor, eu passei a meia para 1:25, era para ter passado a meia ali para 1:27, isso influenciou bastante. Eu terminei a segunda metade ali para 1:30 alto, e era para ter terminado para 1:27. Mas mesmo assim, foi um baita tempo para as minhas condições na época. E eu vinha de uma sequência de provas longas, bem intensa, assim, quase sem descanso. Entre 2009 e 2013 eu fiz muitas provas, eu fazia bem mais eu fazia em torno de 10 provas entre maratonas e ultramaratonas, muito mais ultramaratona. Então, cheguei lá muito bem condicionado, mas um pouco cansado também. Mas aí começou a primeira Major, foi em 2012 lá em Berlim, e depois a assessoria começou a crescer, eu tive que me dedicar mais ao trabalho, aí não pensei mais, na época eu nem sabia direito. Não existia Major, né? Essas maratonas grandes, nem procurava por isso, incluí por acaso essa de Berlim. E daí, em 2016, é que eu fui saber das majors, conhecer a história, tudo, pesquisei, e daí alguns alunos, foram uns 10 alunos,
falaram que queriam correr a Maratona de Londres. Aí eu pesquisei, é muito difícil a entrada por sorteio na Maratona de Londres, sim, então a gente foi pela Camel e fomos lá, concluí. Na realidade eu estava treinando muito bem e a minha mãe foi diagnosticada com câncer, e a prova era em abril, foi em fevereiro. E daí uma aluna minha que é médica lá de Livramento ajudou com o médico e tudo. Minha mãe eu prometi que ia acompanhar ela na prova. Concluí junto com ela, acho que em 3 horas e 26 minutos. Foi uma prova, foi a major que eu mais curti, na verdade. Porque foi uma prova bem legal. A prova de Londres é sensacional. A hidratação, para vocês terem ideia, assim, ela, no máximo de distância entre um posto e outro é 1 milha. Tem às vezes 800 metros, meia milha de distância, tem aquelas garrafinhas fechadas de 250 ml, uma prova perfeita, temperatura ideal. Se eu tivesse corrido realmente para o meu melhor tempo lá, eu teria feito um baita tempo. É uma prova sensacional. Tem uns aclives e declives, mas nos primeiros 7, 8 quilômetros e depois a prova fica plana. Prova muito bonita. Das majors, eu acho que é a mais bonita de todas, sem dúvida nenhuma. Então foi bem legal fazer lá. E principalmente foi uma prova que eu curti, né? Eu fui acompanhando, foi num ritmo tranquilo. Depois a gente foi também com um grupo de alunos para Chicago. Nessa eu fui por índice. E daí eu estourei a panturrilha no quilômetro 3. Eu estava acompanhando um coronel do Exército, que é meu aluno de Brasília já há bastante tempo. E ele, na época, em 2018, ele tinha já 54 anos. E ele estava para subir 3. Eu fui com ele. Quando eu estourei a panturrilha, a gente estava com o pacer, porque em Chicago tem os prédios muito altos e o Garmin se perde. Então, pra ter uma ideia, nos primeiros quilômetros o meu Garmin estava marcando 2,40, 2,30 e poucos. Daqui a pouco dava 5. Então, o pacer era muito preciso, porque ele passou o quilômetro 10 com média de 4,14, que eu subi 3 é 4,15, e o quilômetro 21 a meia ele passou com 1,29, 24, acho. Eu aguentei, a minha panturrilha aguentou ainda suportar aquela intensidade até o quilômetro 21. Depois eu falei para o meu aluno, vai com pacer, porque a minha panturrilha já está endurecendo, o outro lado também, porque eu estava compensando, eu estava correndo mancando. Fica tranquilo que eu vou chegar. Aí fui, mas foi muito duro, principalmente depois do quilômetro 39, os últimos 3 quilômetros foi sinistro. É uma baita prova também, apesar de ser chamada Cidade dos Ventos, né? Naquele ano não teve vento, foi uma prova sensacional, a temperatura estava 10 graus, 9 graus, muito boa para correr. Temperatura ótima para correr, né? Ainda eu consegui terminar em 3 horas 4h35, com uma panturrilha já destruída e com a outra totalmente contraturada, por causa que eu estava compensando. Acabei no ponto e vírgula. Tem uma subida, nos últimos 400 metros tem uma subida, que é um viaduto para a gente entrar no parque, que é a largada e a chegada. Aí tem uma rampa de descida, 200 metros você chega. Sinistro. Daí eu parei na grade assim, uma staff veio querer me ajudar. Eu falei para ela que era para aguardar um pouquinho, que eu tava com a panturrilha machucada. Eu queria até trazer cadeira de roda. Eu falei, não. Cara, eu demorei para fazer 500, 600 metros, sabe, onde tava os guarda-volume, eu demorei, sei lá, 20 minutos, eu acho. Travado total. Gateando já. Foi horrível. Mas cheguei. O importante foi isso. Depois, 2019, eu fui para a Maratona de Tóquio com um aluno meu também. Ele queria ir para lá. Eu falei, tá, eu vou contigo. Ele falou, se for comigo, tu me acompanhar, eu te pago a viagem. Eu falei, tá, viagem grátis, né? Mais para Tóquio, eu não conheço, uma média. Tudo bem, eu te acompanho. Ele tinha feito Dubai, que eu tinha acompanhado ele também em 2018, para 13h56. E ele falou assim, tá, seguinte, se eu fizer 13h30 ou menos, depois de Tóquio, nós vamos pro Havaí. Eu pago toda a viagem também. Tá, beleza, então nem que eu tente carregar nas costas. Aí cara, ele treinou muito bem, eu puxei ele em vários treinos, assim, melhorou pra caramba, secou, ficou realmente riscado, se comprometeu. Já saí mais forte para ter uma segurança ali na casa de 4h48, 4h50. Passamos bem a meia, para 1h42.
foi indo desenrolar da prova, só que estava muito frio. A prova de Tóquio é uma prova que é no inverno lá. Chove, normalmente chove, venta muito, porque o Japão é uma ilha, né? E para piorar, a gente foi para a largada 1h30 antes. Eu fui só com uma térmica, que não resolveu por causa do frio. Ele ainda estava com uma capa de chuva, não quis levar. Sofri o pênalti. Eu me agachava no meio da galera, assim, para me conter, para ter o calor humano, para não pegar frio. Eu já larguei hipotérmico. Já larguei tremendo, com a boca roxa, toda a prova. Eu não conseguia pegar o gel. Ainda bem que eu estava no ritmo tranquilo, porque minhas mãos ficam congeladas. Aí, quando chegou no quilômetro 34, eu falei, cara, tu tá num ritmo tranquilo, que tu pode daqui seguinte correr a 5h30, 5h40, que mesmo assim tu vai fazer 13h30. Eu falei, cara, eu vou correr o mais rápido possível, que eu preciso me esquentar, eu não aguento mais. Aí eu deixei ele e fui, comecei a correr ali 4h05, 4h10. Terminei a prova, eu acho que em 3h24. Ele acabou em 3h30 com 25. Esperei ele, fiz uma filmagem no final. Eu esperei gritando, vai. Eu já viajo para Havaí. Foi show. Uma bela recordação lá de Tóquio, várias trips legais. E daí veio as minhas 2 últimas. Foi em Nova York, no mesmo ano de 2019, onde eu bati o meu melhor tempo, fazendo 2:55:29. Uma prova bem difícil, prova com uma boa variação altimétrica, e principalmente no final, tem uma ponte no quilômetro 24, com bastante altimetria, mas mesmo assim antes tem várias variações. No final tem uma subida antes de entrar no Central Park de 1,5 km entre o 37 e o 39. Depois todos os 3 km finais, tudo em subida e descida entre o Central Park, mas eu consegui ir muito bem. Foi a minha prova mais ritmada. Eu passei a primeira meia para 1:27:22 e voltei para 1:28:07. Eu variei, acho que 1 ou 2 segundos só da primeira para a segunda meia. Aumentei bem o volume, estava fazendo um volume ali de 110 por semana, de média ali entre as últimas 12 semanas de preparação. Cheguei num pico de 140, faltando ali 4 semanas. Top. Então, eu treinei muito, me dediquei muito a clive e declive, me preparei muito bem para a prova. E daí eu já tinha me inscrito para Boston 2020, que a pandemia cancelou. Foi atrasando. Atrasou para setembro, não saiu. Colocaram para abril de novo 2021, não saiu, acabou saindo em outubro. O que agravou foi ter que fazer lá 15 dias de quarentena no México. Que gastar mais dinheiro ainda, transferir passagem, tudo, mais gasto. Foi bom que o lado bom, positivo, é que eu conheci um novo país, uma nova cultura, consegui finalizar minha preparação, foi a minha melhor preparação que eu fiz até hoje, muito bem, fiz 16 semanas, em 16 semanas eu fiz um volume de 2.000 quilômetros, então isso é muito para um atleta amador. Com certeza. É muito difícil tu fazer um volume desse, no pico, eu cheguei a 159 quilômetros de volume semanal, uma preparação estupenda, estava muito bem condicionado, muito bem treinado, e ainda bem, porque é uma prova das majors, sem dúvida nenhuma, a prova mais difícil que eu fiz. Dificilmente vai ter uma maratona de asfalto tão difícil como Boston, porque ela te induz a correr rápido no início. Os primeiros 5 quilômetros são basicamente em descida, e mesmo tu tentando segurar o ritmo, a tendência é travar, ou seja, tu trava o movimento, a tua força excêntrica é maior, tu vai destruindo as fibras, isso vai contar na segunda metade. E o mesmo segundo, por exemplo, a minha melhor meia era 1:22:04. Eu passei a meia em Boston a 1:21:21, 3:51 de média. E eu passei muito bem, passei bem assim, cardiopulmonarmente sobrando. Só que eu sabia que a segunda metade ia ser dura, porque a partir do quilômetro 26, a prova se torna o inverso. Ela quase só sobe, principalmente entre o 26 e o 34,5. Esses 8,5 km são muito duros. Chega no quilômetro 25, tem uma descida que eles chamam de descida do cemitério. É 800 metros de descida, onde tu vai no inferno, assim. Quando termina essa descida, tem uns 150, 200 de plano que faz uma curva,
e tudo que tu desceu, tu sobe. É uma subida de 1,2 km, mais ou menos, assim. Cara, com uma inclinação... Cara, não chega a ser perto da Lucas, aí eu vou estar exagerando, mas uma metade da Lucas, com certeza. Eu fiz muita força para não perder todo o ritmo. Fiz aquele quilômetro a 4,8, sendo que eu estava rodando ali perto de 3,50. E daí fazendo força. Fazendo muita força. Eu cheguei, meu coração estava saindo pela boca lá em cima. Aí tinha um pouco de plano e já tinha outra subida na sequência de uns 800 metros, com inclinação severa também. Passei para 4,11. Cara, e daí foi liquidando as pernas. A última subida das 4, que é a chamada quebra-coração, na verdade é a mais light delas, que é no quilômetro 33. Porém, tu já está muito desgastado de todas as descidas que tu fez na primeira metade da prova e principalmente das subidas que tu fez ali depois do quilômetro 26. Então, o que tinha de gente caminhando? Eu estava correndo com corredores bem velozes. Lá, a numeração é pelo teu índice, né? É o meu índice que eu entrei na prova de 2,55 de Nova York, me deu a numeração 2.799. E eu tava, todos os corredores, se eu pegar as fotos, os corredores que estavam correndo comigo eram 600, 700, 800. Então eu tava bem na frente. Bem qualificados. E tinha uma enormidade de cara caminhando naquela subida, naquela última subida bem severa aqui no quilômetro 33 para o 34. Muita gente forte mesmo. E depois, chega perto do 35, tu pensa, a altimetria, vai... Não. Aí começam umas subidas e descidas mais tranquilas, que se for no início, tudo bem. Mas no final, que tu já tá destruído, parece pior do que aquelas severas. Aí no quilômetro 41, na chegada do quilômetro 41, entre 40,5 e 41, tem uma trincheira, assim, tem um viaduto que passa por cima, mas tem 2 ruas laterais, onde eles poderiam passar e a prova seria plana. Eles te colocam lá embaixo, fazem tu descer e subir tudo de novo. E ali termina. Quem tá bem ali se liquida. Muita gente também caminhando, mulheres fortes ali caminhando também. E eu passei por aquilo ali, daí tu vai mais um pouquinho ali, uns 200, 300 metros, entra na rua da chegada e tu vê os últimos 600 metros ali. Aí dá um ânimo assim, tu corre pro abraço. Eu tinha programado sub 2,50 e consegui fazer 2,49,43, 17 segundos abaixo do objetivo e baixei 6 minutos do meu melhor tempo, que era de Nova York, numa prova bem mais difícil, sem dúvida nenhuma, uma prova bem mais desgastante. E essa é a história das minhas 6 majors, que de repente agora vai virar 7 ou 8, tem algumas em análise aí, na África, na Índia, na China. Vamos ver o que acontece. Cara, e como é que é a emoção ali de ganhar medalha, ali, ganhar aquele pra ti, não sei se tu gosta muito desses memoriais, assim, mas, cara... Eu não sou de guardar, tá? Eu não guardo numeração. Eu tenho um aluno que ele guarda tudo. Medalha, numeração, tem a parede cheia, eu não. As minhas medalhas e troféus, a maioria eu dou. Tem alguns relevantes que eu guardo comigo. Medalhas, eu tenho as das majors, a de Buenos Aires, que foi minha primeira sub-3, a de Dubai e a do desafio da Disney lá. E o resto, tudo sempre eu dou. Não fico guardando, não. Eu prefiro guardar aqui na memória as recordações. Mas foi muito, muito legal a sensação, assim. Quando estava prestes a chegar, cruzando a linha de chegada, pensando em tudo o que eu passei para chegar até ali, vindo de uma infância muito pobre, muito difícil. Minha mãe teve muita dificuldade para me criar. Vendia roupa, vendia cachorro quente, Avon, me criou principalmente depois dos meus 10 anos praticamente sozinha e me deu principalmente o amor e o estudo, foi o principal. E ela faleceu no dia 12 de outubro de 2020, exatamente quase um ano, a prova foi dia 11, no outro dia ia fazer um ano do falecimento, então eu corri em homenagem a ela, corri com ela no peito, e ela me tenho certeza que me deu força para cruzar a linha de chegada ali 17 segundos abaixo do meu objetivo. Então foi uma emoção bem diferente, foi uma prova que dificilmente vai se repetir por tudo que ela significou para mim. Uma vitória muito grande.
Uma prova que me gerou muita emoção. E é isso, né, André? Eu acho que é uma sensação que, cara, só tu sabe. É aquela coisa que não tem nem como explicar, né? É uma coisa que, às vezes, as pessoas perguntam assim, por que vocês correm? Por que a corrida de rua, às vezes? Eu digo, olha, tem motivos que só tu vai saber o que tu sente de estar fazendo aquilo ali. E para ti, realmente, deve ter sido, cara, espetacular. E aí, eu quero te parabenizar, porque eu acho massa pra caramba. É uma conquista bem super significativa e, cara, a gente deu para ver que teve, além da conquista em números, mas também a conquista pessoal, né? Questão de algumas superações aí que teve que passar no meio do caminho. Por isso, algum ponto aí também agora pra gente entrar? Como o Rodrigo gosta de prova sofrida, né? Relata as provas bastante, cara. Isso é muito legal. Eu gostei muito da forma de pensar do Rodrigo, de como ele reage às dificuldades ali nos momentos mais difíceis. Ele não vou manter o ritmo, vou exigir. Cara, foi uma aula aqui que a gente teve de como superar momentos difíceis e como usar as diferentes motivações e momentos ruins da vida ou momentos alegres para superar as adversidades. Uma aula aqui para nós, Rodrigo. Muito obrigado. Eu uso uma frase que é a minha base. O bom soldado dá a cara a tapa e dá um passo à frente. Sempre para se destacar, tu tem que dar a cara a tapa e dar um passo à frente. Quem recua não vai se destacar em nada. Muitas vezes tu vai quebrar a cara, mas tu tem que quebrar a cara tentando. Não existe um vencedor que não tenha sido derrotado algum dia. Se tu não tentar a vitória, jamais tu vai conseguir ela. Tu tem que tentar. E as derrotas te ensinam a vencer. Durante a tua vida, falando como um todo, tá? Tu vai ter muito mais derrotas, muito mais maus momentos do que bons momentos. Só que tu tem que saber conviver com aqueles maus momentos, abstrair aquilo, tirar o melhor daquilo e partir de novo, levantar, não ficar no chão. Não vai adiantar chorar, não vai adiantar reclamar, não vai adiantar botar a culpa nos outros. Assuma as suas culpas, porque tudo que acontece na sua vida, o culpado somos nós, seja de bom ou de ruim. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Eles sempre acham um culpado. O culpado é sempre o outro. No momento que ela se der conta que tudo que acontece na sua vida de bom ou de ruim é culpa dela, das atitudes dela, tudo vai melhorar, isso eu tenho certeza. Cara, isso serve não só para corrida, cara, para vida. A vida. A aula é aquela coisa. Digo que o esporte, né, ele tem uma capacidade fantástica de a gente conseguir superar adversidades dentro do esporte, mas o quanto ele transfere para outras áreas, né? Que é aquela questão dos hábitos atômicos. Então, cara, para você que está acompanhando, para você que está escutando ou vendo, né, se você estiver assistindo pelo YouTube, volta e escuta de novo. Volta, escuta de novo. Tenho certeza que tem vários pontos interessantes aí para o aprendizado de vocês. Cara, o Juliano, eu tô vendo pela cara do Juliano tem uma pergunta, cara. Pela cara do Juliano, não tem um ponto. O Juliano deve estar motivado, assim, com as provas difíceis. Como é que tá, Juliano, aí pra ti que adora essa... Eu estava escutando o Rodrigo falar ali agora e várias coisas com que ele falava batia com os meus pensamentos, desde como que ele entrou na corrida. Ele falou da questão do peso ali também, é bem parecida com a minha ali também. Comecei na corrida com seus 90 e poucos quilos ali, com mais massa, assim, depois estou nesse período agora ele está reduzindo ali. Também comecei com as provas difíceis, tô aqui até a camiseta de Gramado lá, que para mim foi uma prova bem difícil ali, né? Tô começando a encarar essas provas difíceis com esse mesmo intuito, assim, de deixar as provas cada vez mais difíceis pro meu objetivo, que é o sub-3 na maratona também, que ele falou ali, também ficar mais acessível, né? Então, tudo que ele estava falando, assim, eu olhava para trás e via um pouco e comecei a projetar com o que eu posso fazer lá na frente. Então, para mim, eu fiquei aqui escutando, ouvindo, imaginando se vocês falam, uma aula. Para mim, hoje eu ganhei mais uma injeção de motivação, assim, né? Eu vi
que o que eu estou fazendo não está totalmente errado, e eu espero, com o que o Rodrigo falou hoje, acertar mais o que eu vou fazer para frente. E todas essas questões que ele falou também de motivação, de se tu não acontecer alguma coisa errada, a culpa é tua, de que tu tem que batalhar, que tem que ir atrás. Eu também sonho muito com essas majors ali, para mim, ali sempre, desde criança, quando eu assistia na TV, ali, então, para mim foi bem emocionante assim, ficar ouvindo, e eu espero um dia conseguir fazer uns 5% de tudo isso aí. Para mim já vai ser bem bacana. E falou sobre motivação, tá? A maioria da galera às vezes se sente desmotivado e espera dos outros que tenha motivação, espera pelos outros. Não, a motivação vem de dentro de cada um. Se tu quer concluir um objetivo, se tu tem um objetivo, tu tem que se automotivar. Tem que ter foco. Tem que ter meta. E ir atrás. Não deu certo da primeira, vai da segunda, vai da terceira, vai na quarta. Cara, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aos poucos tu vai aprendendo. Eu vou contar uma história rápida sobre a Volta à Ilha, tá? Primeiro ano que eu fiz a Volta à Ilha em dupla foi 2009. Foi o primeiro ano que a dupla dos goianos ganharam a prova. Eles foram, ao longo dos anos, eles foram hexacampeões. E eu fiz com a Lu Santana, era minha dupla, a gente ficou em quinto no geral, fomos pro pódio, eram 5. Naquele ano eu botei o objetivo que eu nem tinha companhia dos cavalos ainda, porque eu já estava na faculdade, eu trabalhava como estagiário na academia Fitness Hall no grupo de corrida. E eu botei no objetivo que eu ia ganhar de alguma forma aquela prova, sendo como treinador, sendo como aluno, sendo como atleta. E passou, em 2010 eu fui de novo, em 2011, aí eu criei a Companhia dos Cavalos, aí eu já passei a não correr mais a prova, colocar atletas, amigos meus, alunos meus a correr, e até 2013 a gente bateu sempre no segundo lugar, sempre perdia para os goianos. Só que eu tinha prometido para mim mesmo que a gente ia ganhar essa prova e que a gente ia bater o recorde da prova, que era muito difícil. Na época eles fizeram, o recorde era deles com 9 horas e 57 minutos. Média dos 150 quilômetros de 4 minutos e 12 segundos por quilômetro. Eu tô falando de uma prova que tem dunas, que tem areia, que tem morro, que tem estrada de chão, que tem tudo. Todos os terrenos possíveis. Ou seja, eram uns atletas muito fortes. O Kleiser tinha 2h30 na maratona, o outro menino tinha 2h40 e poucos. Então eram atletas velozes e resistentes. Um tinha 31 no 10 mil, o outro tinha 33 para 34. E a gente foi até que 2014 eu convidei 2 amigões meus, Giliardo de Pinheiro, de Bombinhas, Santa Catarina, e o Fernando Bezerra, que é catador de lixo lá em São Paulo, Gari. E eles aceitaram o convite, a gente foi, eu fui como treinador, a minha ex-mulher foi como fisioterapeuta, uma amiga minha foi como motorista, e a gente foi com eles pau a pau até o quilômetro 95, mais ou menos, um pouco antes do Morro do Sertão. E a gente estava realmente correndo lado a lado com eles durante quase 100 quilômetros, numa prova tão difícil como essa. Era um trecho bem difícil para chegar de carro, a gente conseguiu chegar a tempo. O nosso atleta, quando o Giliardi saiu do carro, o Fernando estava chegando, eles conseguiram trocar tempo, eles se atrasaram no carro deles, perderam 1 minuto e meio. Daí o Giliardi já começou a correr mais forte, a gente tocou, a gente conseguiu abrir 10 minutos, fomos campeões da prova. Eu tinha prometido para o Vilarim, que era o treinador dos goianos, 1 ano antes que a gente ia ganhar aquela prova. E apertei, eu lembro como se fosse hoje, apertei a mão dele, disse obrigado por mais uma oportunidade, continua me dando essa oportunidade que nós ainda vamos ganhar de vocês, nem que demore 20 anos. No outro ano a gente ganhou, eu fui lá, apertei a mão dele, agradeci, eu falei, minha promessa está cumprida pela metade, porque o recorde ainda é de vocês e vai ser nosso. Em 2015 eles recuperaram o título, que eu tive que trocar a dupla, que os guris se machucaram. 2016 a gente ganhou de novo, daí com o Matheus, que tinha ganhado a Maratona de Porto Alegre, Matheus e o Bezerra. Colocaram 1h10 neles, só que foi a edição mais quente da história, estava 36, 37 graus. Mesmo assim, os guris ficaram a 7 minutos apenas do recorde. Entendeu? Os recordistas fizeram 11 horas e 10, os guris fizeram 10 horas e 4.
Então, assim, se não fosse tanto calor, eles teriam batido o recorde com folga. Também, o Matheus correndo maratona para 2:18, 2:19. E daí, ganhamos, mas não batemos o recorde. Em 2017, eu troquei a dupla de novo. Os guris não puderam correr, tinham outros compromissos. Aí eu convidei o Hernani, meu amigão, o único brasileiro que ganhou o Cruz de Los Angeles até hoje. E o Elson Gracioli, que apesar da idade, na época já estava com 43 anos, mas já tinha ganho a Maratona do Rio, um atleta super rápido. E os guris ganharam a prova, nós batemos o recorde com 9 horas, 49 minutos e 50 segundos. 4:10, se eu não me engano, de pace médio. E de vocês ainda o recorde? Sim, até hoje. Até hoje esse recorde. Vai ser muito difícil bater esse recorde. Tem que ter o clima ideal, tem que ter atletas rápidos, resistentes, tem que conhecer a prova, tem que saber das estratégias. Então, ao longo desse tempo todo, eu fui aprendendo os meandros da prova, o que a gente faz, como o apoio deve ser feito, o motorista aprendeu novos caminhos, como chegar mais rápido, como fazer a hidratação correta, como suplementar corretamente, que momento a gente precisa trocar o tênis, que momento precisa fazer massagem durante a prova, e isso faz muita diferença. A estratégia nessa prova vale tanto quanto os atletas. E daí a gente bateu, no final da prova eu falei, apertei a mão de novo, agradeci o Vilarinho e disse muito obrigado por mais essa oportunidade. E a promessa que eu te fiz lá em 2012 está cumprida integralmente. Então é uma história que eu contei para vocês aqui só para demonstrar que quando a gente quer, independente do tempo que leve, se a gente tem realmente esse foco, a gente passa por todos os obstáculos e pode demorar 6 meses, 1 ano ou 10 anos. A gente pode conquistar. Só depende da gente. Se a gente souber como lidar com as derrotas. Cara, top. Aprendizado aí. aí. Cara, Rodrigo, para quem acompanha aqui o nosso podcast, cara, já falou que tem a assessoria aí, cara. Quando vocês começaram com a Cia dos Cavalos, cara, tipo assim, pensou lá desde o início, cara, quero buscar ajudar pessoas que estão começando a correr, quero ajudar pessoas que, sei lá, querem bater recordes pessoais. O que era a ideia de vocês lá atrás, assim, pensando em corrida de rua? Assim? Começou sozinho? Como é que foi a ideia com a assessoria? Como eu falei anteriormente, a gente começou entre 3 sócios, é por isso que o logotipo tem 3 cavalos, né? Que era um representante. Verdade. Cada professor, também com o nosso logo, na verdade, que cada cavalo representa uma qualidade, que eu vou falar depois, mas a partir daí, na realidade, eu quase que toquei a assessoria de forma sozinha, porque os outros, como eu já tinha falado, eles não eram da área da corrida, eles trabalhavam com treinamento de força, então eles levavam os alunos para as provas. O Aaron, que era o outro sócio formado, ele assinava pela assessoria, só que eles não prescreviam treinos, e eles não estavam nos pontos de treino, era tudo comigo. Então eu assumi a parte técnica e o resto ficou com eles. Obviamente, assim elas acabam se desmotivando. 6 meses depois o Rodrigo saiu, que é meu xará, o Rodrigo Morales, e depois, um ano e pouco depois, o Aaron, logo quando eu me formei, o Aaron saiu. E daí eu passei a tocar a assessoria sozinho. Fiquei um bom tempo tocando a assessoria de forma sozinha, até chegar num ponto que não tinha mais como. Eu já estava muito sobrecarregado, que eu fazia a prescrição de treinos, eu cuidava das redes sociais, eu cuidava da área administrativa, da parte de financeira, parceiros, eu não dormia quase. Esse tempo eu já não conseguia fazer as provas, porque eu ia treinar e me machucava, porque eu não tinha qualidade de sono. E todo mundo sabe que para regeneração tecidual, o sono profundo é fundamental. Então, o sono profundo com a noite dormindo 3 a 4 horas no máximo não existe quase. Então, eu tentava qualidade de vida. E eu já não tinha mais vida, né? Então, era que o que adianta eu estar ganhando dinheiro sendo eu não consigo ser feliz com aquilo? Não consigo fazer aquilo que eu gosto, não consigo desfrutar. E eu dava aula de personal ainda, hoje, graças a Deus, já não dou mais. Na realidade, eu não gosto de aula de personal trainer, assim. Meu foco é corrida, eu gosto de corrida, eu gosto de prescrição de treino de corrida. E eu dava por necessidades financeiras. Hoje, todos os alunos que vêm até mim, eu indico para os professores que trabalham comigo. E prefiro assim. Tá todo mundo contente, eles vão atender muito melhor os alunos, porque
quando tu atende alguém, quando tu vai dar treino para alguém sem vontade, nunca sai um bom trabalho. Por mais que tu se esforce, aquilo não fica natural. E o aluno não merece isso. Então, assim, tu tem que se colocar do outro lado e pensar, eu não gostaria de ser atendido assim. É óbvio que eu não queria tratar mal um aluno, mas eu não iria estar sendo verdadeiro, né? Tendo naturalidade naquilo, como muitos têm, eu acredito que vocês tenham também. Então, eu prefiro indicar... É aquela coisa do teu estado de flow, né? É tipo assim, na corrida tu tem teu estado de flow, aquele teu estado onde, cara, tu sente o teu melhor ambiente de trabalho. Ali é o teu lugar onde, cara, não tem melhor lugar para estar trabalhando. Então, em uma profissão, se tu não tiver isso, tu tem que trocar de profissão. Troca de profissão. Não tem como seguir adiante. E daí foi na época que eu contratei mais professores, entrou professores, eu contratei um casal de alunos meus para a Cacá, que gera a parte financeira. Ela é contadora, ela trabalhou com uma das maiores empresas de controladoria do mundo, a Ernst Young, e hoje ela trabalha na PUC, na área financeira também, é braço direito do diretor financeiro da PUC, que é meu aluno. Graças a Deus ele contratou ela a partir do trabalho dela com a Companhia dos Cavalos, estou muito feliz por causa disso. O marido dela é o Léo, que cuida do marketing todo da Companhia dos Cavalos, dos parceiros, cuida do Instagram. Eu nem mexo no Instagram porque eu nem gosto. O meu, acho que faz mais de mês que eu não posto. Às vezes eu posto uns stories assim, mas não gosto muito, não é a minha praia. Então, se algum de vocês mexer lá mandar mensagem para o Instagram da Companhia dos Cavalos, eu até tenho acesso, mas nem olho. Vocês vão falar é com o Léo, não é comigo. Então, graças a Deus ele gosta dessa área, se dá bem e é com ele. Bacana, bacana. Cara, é legal a gente ver a parte assim da história, porque muitas vezes as pessoas veem só, eu digo que veem só o palco, né? Mas não vê os bastidores, não vê tudo que acontece por trás dos panos e é legal a gente trazer essas informações. E, cara, a gente quando começou aqui, nós tava tendo um papo sobre isso, que, cara, vocês foram uma das assessorias que a gente, poxa, olhou, cara, que massa, o estilo deles, como que vocês apresentavam em provas, eu tinha visto vocês em provas, eu tinha visto vocês através das redes sociais mesmo. Aí eu falei, poxa, que bacana o modelo deles. Aí até brinquei com os guris, bateu um papo com o Rodrigo e, cara, lá atrás, sem nem ele saber, ele foi uma das pessoas que, cara, nós olhávamos como, poxa, uma referência, vamos dizer, dentro da... Vamos dizer que nesse mundo de empresas de assessoria de corrida, né? Até bati um papo também há pouco tempo com o Moré, falou ali no início do Felipe Moré, e o Moré foi um dos caras também que, lá atrás, lá no início, quando nós começamos a assessoria, foi um cara que, poxa, conversei várias vezes com ele, fiquei algumas ideias com ele, foram muito produtivas aí também para o nosso início aí. Guris, mais algum ponto aí para a gente... Só vou complementar que eu esqueci de falar sobre o significado do nosso logo, dos três cavalinhos. Verdade. Significa amizade, lealdade e trabalho. Em qualquer empresa que não tiver isso, não vai para frente. Tu tem que ser amigo, tu tem que ser leal e tu tem que trabalhar muito. Senão tu não consegue formar uma equipe, senão tu não consegue ter sucesso em qualquer área. Cara, bacana. E é legal, eu gosto muito dessa coisa de a gente depois entender o significado da marca, né? O significado da empresa. Muito bacana fazer essa leitura aí. Mais algum ponto por isso? Nossas cores também, as mesmas cores da Companhia do Cavalo, né? Isso acaba sendo uma coincidência. Também temos um logo triplo, né? Vou deixar o Felipe falar sobre o logo triplo, que é o Cara, nosso... Depois que vocês falarem sobre o logo, o porquê das cores, eu vou falar o porquê da nossa cor, por que é o amarelo. Eu tenho um porquê. Inclusive está no nosso livro que a gente lançou agora nos 10 anos, dia 4 de dezembro. Eu explico no último conto do livro o porquê que é amarelo. Boa. Cara, a nossa, na verdade, foi o amarelo e preto, foi uma coincidência de cores que eu e o Fabrício estava conversando lá.
lá atrás surgiu, mas o triângulo, que é a ideia do Pro Elite ali, ele surgia, e é também o logo, o triângulo a gente mantém a mesma ideia até para o próprio podcast, que é o Universo Corredor, para quem acompanha, tem o triângulo, que é sobre a gente manter uma ideia de avaliação, planejamento e execução. Então, a avaliação, que é a parte onde a gente trabalha muito com a avaliação da biomecânica, avaliação física do indivíduo, o planejamento, estruturação dos treinos e estruturação de metas e objetivos, e a execução, que aí é o trabalho em conjunto, né, do professor, profissional, treinador, junto com os alunos. Então, a gente considera esses 3 pilares como muito importantes para o sucesso do nosso aluno-atleta, né? Então, por isso que ele surgiu essa ideia do triângulo. E o nome, o Pro Elite, é aquela coisa, não sei se vocês também têm o significado, mas o nosso Pro Elite foi tentativa e erro, assim, tipo, foi encaixando um nome aqui, um nome ali, vendo qual que soava melhor, e, cara, saiu o nome Pro Elite, na verdade. Bom, eu falei sobre o significado do logo, vou falar sobre o porquê do nome, na época, até pelo meu tamanho, né, eu, por participar de provas de montanha, meu apelido era Cavalo, que eu era o único grandão, forte pra caramba, em meio de um monte de magrinho, me destacando, indo pro pódio. Então, lá vem o cavalo é foda, cavalo é isso, cavalo... Aí, quando eu resolvi sair lá da academia, onde eu era estagiário, para montar o grupo de corrida, por exemplo, eu tenho que associar alguma coisa ao cavalo. Eu fui pesquisar o significado do cavalo. Na realidade, o cavalo é o primeiro realmente amigo do homem, muito antes do cachorro. O cavalo ajudava o homem a se locomover nas lutas, nas batalhas, a lutar, nas plantações, arando. Então, o cavalo era o verdadeiro amigo do homem. Quando o homem morria, o cavalo às vezes morria junto, e quando não morria junto, ficava do lado. Então, sempre foi o cavalo, na verdade, bem antes do cachorro, o melhor amigo do homem. Então, esse é um significado muito importante do cavalo. Além de ser forte, além das características todas do cavalo, ele é fiel, ele é amigo, ele trabalha muito, ele é muito forte, muito veloz, resistente. Então, tem N características excepcionais no cavalo. E eu tinha que procurar algo coletivo, que seria uma assessoria esportiva. Eu digo, cara, por que não companhia? Companhia dos cavalos. Aí eu tinha um amigão meu, o Carlos, dono da SNC, uma loja de suplementos aqui em Porto Alegre. Aí eu falei o nome para ele, ele falou, não, Rodrigão, não, imagina. Tava na época da música, aquela Eguinha Pocotó. Pessoas chamarem a tua aluna de Eguinha Pocotó e falar, não, vão chamar de Cavalinha. Os meus cavalinhos e as cavalinhas. Aí ele falou, não, faz uma pesquisa antes, então, de confirmar esse nome. Eu botei. Aí eu não quero meu nome, não gosto disso. Nome em inglês também não quero meu nome envolvido, porque se um dia eu quiser vender, não tem nada a ver com o meu nome. Sim. Não acho legal quem põe sigla de nome, ou nome completo, ou nome em inglês, nada. Aí eu botei 9 nomes aleatórios, nomes comuns que todo mundo ia ter ideia, e botei lá no meio Companhia dos Cavalos. Fui pro Parcão, fiquei um sábado todo fazendo uma pesquisa, e deu 92% Companhia dos Cavalos. Aí eu não tive mais dúvida nenhuma. É um nome emblemático, impactante, que é difícil de tu esquecer, né? Fácil de lembrar. Todo mundo gostou, excluiu, e a partir daí ficou o nome. E a cor, por que o amarelo e o preto? Principalmente o amarelo. Porque, não sei a idade de vocês, que idade vocês têm aí? Cara, faixa de 30. Então, todo mundo, que é o mais velho, aí nasceu em 90? O Fabrício... 91. 91. Então, vocês nem lembram do nosso ídolo Ayrton Senna. Podem ter pesquisado no YouTube. Não. Poucas lembranças eu tenho. Então, assim, vocês... Cara, vale muito a pena. Assistam. Só filmes, séries... Põe no YouTube Ayrton Senna, olhem alguns documentários, olhem algumas corridas, principalmente aquelas mais importantes que ele ganhou. Vocês vão entender o significado desse cara para minha geração e para a geração anterior. O Ayrton Senna foi o maior ídolo da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. E bate de longe o Pelé. É um cara fenomenal, além de um desportista diferenciado. Para você ter uma ideia, o Ayrton Senna na época era como o Michael Jordan, ele era comparado ao Michael Jordan do basquete, ao Pelé do futebol. Na época em que ele morreu, ele era considerado o maior esportista do mundo, à frente de todos os outros esportes.
E um cara que tinha, além do aspecto esportivo, dele ser perfeccionista, ser muito bom, o lado humano dele se diferenciava. O foco. Cara, eu aprendi demais. Eu costumo dizer que foi a pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer que mais me ensinou. Eu passei a minha infância toda, desde 1986, que tenho a minha primeira lembrança, é de uma corrida dele em Detroit, em que o Brasil tinha acabado de perder as quartas de final para a França, a Copa do Mundo. A equipe dele era francesa. Ele ganhou a prova e subiu e fez a primeira vez, pegou a bandeira e fez a volta da vitória com a bandeira do Brasil. Ali iniciou a volta da vitória com a bandeira do Brasil em Detroit 86. Jamais esqueci daquilo. E desde aquele momento eu jamais perdi uma corrida dele. Podia ser de madrugada, eu levantava, Japão, Austrália, meu ídolo eterno. Lembro cada momento, chorei muito quando ele faleceu, até hoje choro quando vejo os vídeos. Uma pessoa que significa muito para mim, muito mesmo. E ensinou muita coisa. Então, assim, em homenagem a ele, o capacete dele, que era amarelo, e a Lotus, que era preta em 86, eu escolhi as cores. E deu certo, deu sorte. Inclusive, no livro, tem a foto dele. A gente pediu autorização para o Instituto Ayrton Senna. Eles enviaram a foto do treino oficial dessa corrida. A foto dele nos boxes, com os prédios no fundo, os mecânicos falando com ele. Eu tenho a oportunidade de dar de presente para vocês o livro. E vocês vão poder ler a história, ver a foto. E foi a partir daí que nasceu a Companhia dos Cavalos. A Companhia dos Cavalos tem os princípios do nosso ídolo eterno, Ayrton Senna, que jamais será igualado. Tenho certeza absoluta. O dia que ele morreu foi o dia mais triste da história do Brasil. Não tinha ninguém sorrindo. Não tinha ninguém sorrindo. Era todo mundo chorando. O enterro dele foi absurdo. Ele teve 3 dias de luto. O Itamar Franco, que era presidente na época, decretou, mesmo ele não sendo uma autoridade, foi decretado 3 dias de luto. Os caças escoltaram o avião dele, chegando com o caixão da Itália. A Varig fez questão de levar o caixão dele a pedido da mãe dele, não no porão, mas em cima. Tiraram 4 fileiras, eu acho, de poltrona para ele vir em cima como passageiro e não como carga. Foi recebido pela cavalaria, foi escoltado pelo corpo de bombeiro, por tudo, teve salva de tiro, foi impressionante. O Brasil parou nesses dias, nesse enterro dele. Foi acho que o maior evento que o Brasil já teve, foi a morte do Ayrton Senna, o enterro dele. Então procurem, já que vocês não tiveram a oportunidade, quando ele faleceu, vocês eram muito novos, e vocês vão aprender muito, vendo ele falar. Tem muita coisa importante que ele fala, muitos ensinamentos que evita que a gente erre para a vida, conselhos para a vida. Legal. Cara, que legal. Já sanei a lista aqui. Eu já li a biografia dele ali. Eu aprendi um monte com ele, então não pude viver essas questões ali que o Rodrigo falou de ver, mas eu já li a biografia, aprendi muito macetes, motivação, coisas que ele fazia antes de prova. Ele sentia o cheiro da chuva, né? Ele dizia que ali em Interlagos ele sabia quando ia chover ali, ele gostava de se sobressair quando os outros... Tu sabe como ele começou a ser bom na chuva? Quando ele perdeu uma corrida de kart, ainda bem criança, bem novo, né? E perdeu e levou um banho, rodou na chuva. A partir dali, ele morava próximo ao Interlagos, ao cartódromo, ao autódromo. A partir dali, sempre que chovia, ele pegava o kart dele e ia para Interlagos treinar. Todos os dias. Treinou. Repetição. Repetição é o que te leva à perfeição. Nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Nada cai do céu. Não foi à toa que ele é considerado até hoje o rei da chuva. Ele treina muito. É a mesma coisa que o Oscar. O Oscar não é mão santa porque ele é santo, não. Porque ele treinou mais de qualquer um. E ele é um dos maiores pontuadores da história, se não é o maior, não lembro bem. O maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. E ele fala, minha mão não é santa, minha mão é treinada. Cara, que top. O bate-papo que a gente ficava, acho que, cara, tocava já falando até 3 horas de podcast. Rodrigo, cara, assim, pra gente agora ir pra nossa reta final, se tivesse deixar uma mensagem, assim, para as pessoas. Não sei se você tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta aí.
Tranquilo? Cara, assim, se a gente tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo que puder, para te atingir o máximo de pessoas com alguma mensagem. Cara, que mensagem seria essa que tu deixaria assim? Por exemplo, se tivesse que botar no outdoor na entrada de Porto Alegre, todo mundo tá passando Porto Alegre e vê se aquele outdoor, cara. O que diria nele? Não, eu teria várias coisas para falar, mas se for uma frase só, é faça o que te deixa feliz. Se tivesse uma segunda frase, não tenha medo de mudar. Se tivesse uma terceira, dê sempre o seu melhor. Tá bom? 3 outdoors para ti ou tu quer mais? Não, tá bom. Vamos deixar. Excelente. Ele vai ser um outdoor e vai ter 3 frases. Elas são curtas, então tá top. Cara, bacana. Eu acho que a primeira ali sobre, cara, faça feliz, né? Acho que é um dos pontos fundamentais, acho que é isso. Felicidade não é algo que tu compra, é algo que tu constrói. Então, não adianta, tem que agir, tem que fazer mesmo. Cara, a gente vai fechando mais esse bate-papo, Rodrigo, aqui, né, nosso podcast. E, cara, deixa aí tuas redes sociais, tu disse que não mexe muito, mas pode ser da companhia aí pra galera, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, conhecer aí. Quem quiser seguir Acompanhando os Cavalos lá no Instagram, que é a mídia social mais utilizada aí, é cia2.cavalos. Quem quiser me seguir no Instagram, às vezes eu demoro para ver, mas sempre que me mandam mensagem eu procuro responder. Mais menos dias vão ser respondidos. É Rodrigo.tomazelli. Tomazelli com Z e 2 L's. Tá? É só me seguir lá, que a gente pode bater um papo tranquilamente. Siga Acompanhando os Cavalos, a gente sempre está postando lá coisas interessantes. E vamos lá. É isso aí, perfeito. A gente vai fechando então mais um episódio aqui do Universo Corredor. A gente agradece a participação do Rodrigo e lembrando que nas nossas redes sociais, siga lá no @ProEliteAssessoria e você também vai ter os outros arrobas na descrição aqui do episódio, tanto no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. Gente, posso deixar minha última frase para a galera pensar? Vai. Pode deixar. Chave de ouro. No final de todas as partidas, tanto o rei quanto o peão voltam para a mesma caixa. Boa noite, galera. Boa. Fechamos, gente. Um abraço a todos e valeu! Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Eita.